Vou dar sequência ao próximo painel, que falaremos sobre habitação, casas conectadas e saudáveis, mas a saúde do futuro. Como a tecnologia empregada na nova geração de equipamentos contribui para a segurança e o bem-estar dos longevos. Para compor o painel, eu convido o professor Dr. Shan Lun, chefe de telemedicina da USP, e Mariana Milchau, arquiteta especialista em acessibilidade. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria parabenizar antes a Flávia e a Beth pela brilhante forma fluida como apresentaram. Eu sou apenas um médico, portanto, eu vou ser mais clássico. Então, não vou ter tanta fluidez, mas vou tentar fazer o melhor possível. Outra coisa que só queria dizer que comecei a entrar um pouco mais nessa parte da arquitetura, inclusive porque a Mariana me levou até Ribeirão Preto no ano passado, e eu vi o projeto com a professora Maria Luísa, Norton e a Mariana criando o conceito de uma casa, uma residência conectada, adequada para um sistema de saúde. E eu parti do seguinte princípio: o importante não é construir coisa nova. O importante é organizar tudo que existe de uma forma eficiente e conectada. Tá? Então, é nesse ponto que eu vou falar. E aí eu fiquei fascinado. Tá? Então, parabéns para vocês pelo trabalho, que eu fiquei realmente fascinado. Eu vou dividir a minha fala com a Mariana. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido para ter talvez uns 5 minutinhos para interação. Tá? Mas eu vou antes explicar o problema. Eu sou médico. Quando a Flávia e a Beth estão falando, eu estava tentando me encaixar em qual categoria de idoso que estou, porque eu já vou na fina especial de aviação. Então, eu estou falando em causa própria. Tá? Então, longevidade já faz parte de mim. Vocês passam para mim ou eu... Tá. Então... Um primeiro ponto, então, atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e professor da USP. Tá? A primeira coisa, eu só queria dizer isto. Tecnologia e o que é ser médico. Ser médico, a palavra médico vem da palavra medere, saber o melhor caminho. Então, o que eu vou falar para vocês não é uma questão de tecnologia. É uma questão de eu, como médico, acho que é o melhor caminho para o cenário 2026, 2030, e como o professor Karachi está falando, 2040, nós não podemos aceitar o sistema de saúde como está, porque o sistema vai quebrar. Tá? A partir de 2030, nós quebramos, porque nós estamos com um sistema não eficiente, o sistema de saúde. Bom, esse aqui é a palavra medicina à distância. Eu trouxe uma matéria da Folha de São Paulo. De que ano? 2012, 10 anos atrás. Basicamente, foi uma semana antes eu e a doutora Valesca temos lançado a iniciativa do Hospitalar Digital Health. E naquela época já dizia, de acordo com o trabalho, uma parte da assistência médica no futuro será feito no que Ernst Young chamou de terceiro lugar. O terceiro lugar é a casa do paciente. Isso há 10 anos atrás. Então, tudo que é dito hoje, que vocês acham que é novo, é porque procrastinaram. A área médica procrastinou, a área social procrastinou. E a outra, o importante, é prevenção. 75% dos custos de assistência médica vem de doenças crônicas. E aí que eu fiquei muito fascinado com o projeto que fizeram na Casa e Cor. Nós precisamos prevenir. O importante, a forma de acabar, aqui eu preciso da doutora Valesca, que nós estamos trabalhando, na verdade, em telemedicina desde 2003. E esse aqui que eu estava falando, que foi uma semana antes do Digital Health. Então, só para dizer, a visão, o trabalho, ele já foi antecipado. Se a sociedade não fez, é porque procrastinou e agora nós não temos mais tempo. Temos 8 anos para organizar um sistema eficiente.
É isso. Pessoal, estamos entrando para a Sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é um termo criado no Japão, referindo a o que nós seremos como seres humanos depois que a inteligência artificial, robótica e outros tecnologia começarem a ser nosso dia a dia. Eu até estava pensando no desafio da doutora Valesca. Eu falei, Mariana, não vai ser bengala, vai ser exoesqueleto. Então, vamos usar exoesqueleto ou roupa com fibra inteligente que aumenta a sustentação de uma pessoa da terceira idade. Isso vai ser o nosso dia a dia. Então, o futuro da mobilidade será exoesqueleto. E aí, no Japão, disse, Sociedade 5.0 tem o perfil populacional 5.0, envelhecimento. O que é que dá vida para alguém idoso? No meu caso, ter um propósito na vida. Não é nem só ausência de doença, eu preciso ter um propósito. Se eu não tiver propósito, eu posso ter saúde e eu vou morrer. Eu vou me isolar. E ele, então, põe conforto de vida, promoção de saúde, otimização do sistema de tratamento e a redução de dependência. A redução de dependência envolve robótica. A robótica será o nosso dia a dia. Por isso, Norton e Maria Luísa, que eu gostei de ver robô, viu? Gostei muito. De ver o robô no ano passado na Casa Cor. Inclusive, só dando um gancho aqui, o Norton, ele trouxe o robô de telepresença que está lá no espaço do Aging 2.0, né? Então, para quem isso quiser... é importante. Porque eu, como médico, posso usar o robô para atender alguém à beira-leito. À beira-leito, não, na casa da pessoa. Então, isso me potencializa o telemulticare. O futuro da saúde não são os hospitais. O futuro da saúde é o cuidado humanizado dentro do domicílio, independente se é construção nova ou não. Tá? Então, só queria colocar isso para vocês. Aqui é Jornal da USP, de 2018. Em 2030, teremos a 5ª população mais idosa do mundo, teremos mais idoso que crianças de 0 a 14 anos. Eu já sou idoso agora, tá? Então, eu nem preciso esperar até 2030, nem 2026. Então, isso é importante. O outro, uma matéria no Estadão, segundo a Deloitte, a indústria global da saúde e bem-estar cresceu 12% nos últimos 4 anos. O futuro é eliminar a doença. O José Gomes do Amaral, num dos webinars que eu estava com ele, numa reunião, ele disse, Chau, mas o problema não é a fila, diz que a fila ande. Eu falei, não, eu quero acabar com a fila. Ele disse, como que acaba com a fila? Como se acaba? Não ficar doente, muito simples, prevenção, estilo de vida. Como que nós fazemos isso na casa das pessoas hoje, sem ter que comprar um novo imóvel? Ou, se as novas construções civis sabem projetar imóveis inteligentes para isso. Tá? Então, esse é o desafio. E aqui, alertas. Por que o Brasil deve se preocupar mais com a doença do que a Europa? Alzheimer. Risco de câncer. Por exemplo, na terça-feira eu estava no evento de Todos Juntos contra Câncer. Como se combate câncer? Prevenindo. Como se combate Alzheimer? Que tal eu reduzir em 60% a chance de vir a ter demência? Existe técnica. O que nós não fazemos é que nós deixamos as coisas correrem. Tá? SUS não está pronto para atender o boom da população idosa, porque nós só estamos apostando em consultório e hospitais. Nós não estamos apostando na casa das pessoas, onde as pessoas vivem. Tá? Plano de saúde para idosos chega a ser 464% mais caro. Desafio. O que nós podemos construir até 2026, quando o Brasil terá 5G em todas as capitais, em 2030, quando todas as cidades com mais que 30 mil habitantes terão 5G. Então, deixo isso para vocês pensarem. Então, o futuro não é telemedicina que substitui a medicina. Isso é a maior baboseira que eu vi até hoje. Telemedicina serve para aumentar a
capacidade da medicina fazendo estar perto do paciente quando ele precisa. Tá? Então, eu chamo de telemedicina de logística. E o que nós precisamos? Eu, pessoalmente, disse, olha, eu não gosto de cuidar de paciente nenhum. O pessoal, olha, você é chato, né? Você é médico e não gosta de paciente? Não. Eles são meus participantes. E o paciente é muito passivo. Eu trabalho com participantes da saúde. Ele pode estar em doença hoje, mas eu não quero que ele fique doente. Eu quero que ele construa comigo. Isto se chama telesaúde de cuidados integrados. A nossa função é reduzir desperdício, aumentar a eficiência, aumentar o acesso, mas o mais importante, promoção da saúde e prevenção de doenças. Edgar, é bom te ver. Temos conversado muito sobre essa questão também, não é? É isso. Estilo de vida. Tá? Eu estou aqui hoje. Realmente, para mim, é uma grande honra estar com a doutora Vanessa. Mas, no dia 15 de outubro, eu vou estar nesse aqui, medicina de estilo de vida. Está começando a aumentar a corrente que trabalhe com slow medicine e trabalhar com estilo de vida. Aqui eu trouxe a capa da revista Exame, que é bom, né? Um Brasil mais velho e mais saudável. Mais velho, nós não devemos falar que é mais velho, né? E às vezes fala, Mariana, eu já sou idoso. Não, você ainda tem muita energia e vai ter que trabalhar. Não, tem que ter um propósito. Tem que fazer um desenvolvimento. A palavra velho ficou algo pejorativo. Eu diria mais experiente. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que os depoimentos hoje na abertura foram importantes. É encontrar um nicho da importância e aí sim nós temos que trabalhar com estilo de vida. Opa! Só para provar para vocês que isso não é a minha opinião. No Conselho Federal de Medicina, nós conseguimos aprovar uma resolução definitiva de telemedicina, agora, no dia 20 de abril deste ano, após 20 anos, tá? Fiquei nessa batalha após 20 anos, porque no ano seguinte que foi publicar a primeira resolução de telemedicina, a doutora Valesca se encantou e começou pelo hospitalar. Diferença só de um ano. Definir a telemedicina como exercício da medicina, com o uso de tecnologias de comunicação e informação para fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Eu apenas estou trazendo para vocês o que o Conselho Federal de Medicina considera como ético. O que mais? O que o Ministério da Saúde considera como ético? No dia 2 de junho, o ministro da Saúde assinou a portaria até de saúde e, seguindo a linha do Conselho Federal de Medicina, ele diz o quê? Telesaúde serve para assistência remota, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção da saúde. Aqui nós temos uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução do Conselho Federal, pela primeira vez, dizendo a necessidade da profissionalização da saúde. E a melhor profissionalização não é da palestra, da folheto. É vivência e trabalhar no dia a dia com alguém que precisa e na casa dele. Tá? Então, esses são os 4 pilares da telemedicina. Esqueçam quando dizem telemedicina é teleconsulta. É um outro ponto dito por quem não entende de telemedicina. Teleconsulta é um dos pequenos itens da teleassistência, mas eu vejo bonito essa área da prevenção. Prevenção e telecuidados domiciliares. Cuidar das pessoas não se deve cuidar quando fica doente. Deve se cuidar para que não fique doente. Então, esse é um ponto. A outra coisa, idoso. Não me interessa teleconsulta. Me interessa linha de cuidado, desde prevenção, triagem, interconsulta especializada, diagnóstico, inclusive entrando na reintegração. E se a pessoa evoluir para o paliativo, que tenha um conforto multiprofissional e que a casa esteja adequada para o conforto biopsicossocial. Tá? Então, aqui estou dando um apanhado
sobre o que nós estamos conversando. E vamos evoluir para isso. Já são robôs antigos, os robôs de hoje são melhores. Hospitais devem começar a criar os seus teleambulatórios de cuidado pós-alta. Mais ou menos 35% dos idosos que são internados e têm alta, voltam a ser reinternados porque foram internados. Talvez eu devesse dar um tele-home care pós-alta, e se eu reduzir em 15% a reinternação, eu tive muito sucesso. Isso se chama redução de desperdício. Tá? Então, aqui eu estou mostrando como essa cadeia unindo telemedicina e telesaúde, a casa das pessoas e os hospitais se tornarem hub, deve ser visto como uma estratégia do país. A tendência, então, é o crescimento do home care. Tá? A tendência, tem até empresas criando holding de plural care. Então, vocês veem, quem quer investir em saúde, pensa na residência das pessoas. Essa aqui, então, é a capa da revista In Home. Eu acho que a Mariana vai conversar um pouco sobre a saúde conectada 5.0. Esse é o nosso futuro. E nós estamos quase lá. Isso não é ficção. Tá? Eu lembro que quando eu comecei em 2003, com a doutora Valesca, nós estávamos com a Vivo, então estávamos construindo essa ideia. E essa ideia se mantém, só que está quase pronto. Porque a questão de nuvem já existe. A interligação dos hospitais falta pouco para nós interligarmos, mas o importante, criar centrais de telemonitoramento com residências conectadas. Eu não preciso dizer que eu vou ter um novo imóvel com cuidadores. E eu preciso estar agilmente conectado. Se precisar, eu posso monitorar, se ele precisar, um sistema altamente versátil com a conectividade. Né? E eu acho que a Mariana vai falar um pouco depois sobre estações de telesaúde em condomínio e estações móveis para política pública de saúde. Então, esse é só para vocês verem por onde nós estamos caminhando. Nós já, nesse evento, já ficamos discutindo, inclusive, no HackMed, que foi em julho. Tá? Essa aqui é a deputada Adriana Ventura, que encaminhou o PL 1998, que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Se for sancionado, altera o SUS. O SUS passa a reconhecer a atenção presencial e a atenção conectado. Estamos em transformação. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos ir mais rápido. Nós não podemos apostar apenas em novas construções. Nós temos que apostar nas técnicas de remodernização das habitações hoje para a habitação 5.0. Também fora o estímulo que as novas construções devem seguir um caminho mais conectado. E aqui eu aproveito que está a delegação de Passos, que dentro daquele conceito que eu falei, estamos construindo uma cidade modelo, que é a cidade da saúde e saber. Eu acho importante. Precisam criar conceito, precisam mostrar como que funciona, como que é a humanização. Tá? E isto, eu acho que associado com a parte interna, ele é interessante. Tá? Inclusive, eu estou vendo que são, inclusive, prédios mais verdes, né? São com toda a parte, e digamos, de algo menos cinzenta, que é concreto. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia do que estão construindo, inclusive com a ecossustentabilidade energética, junta isso com a rede de telesaúde e nós teremos a cidade 5.0. Então, eu vou encerrando a minha parte, só vou terminar com um pensamento do nosso amigo Sócrates. Ele diz, o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas é construir o novo. Sócrates sempre foi um startup, há mais de 2000 anos, e nós não devemos gastar energia em combater nada. Nós devemos nos transformar em ser a maior parte e não a menor parte, por causa de um novo conceito exponencial. Obrigado. Mariana.
Olá, pessoal, boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês. Doutora Valesca, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mariana, eu sou arquiteta e eu faço pós-graduação em Stricto Sensu em gerontologia. Eu tenho o prazer de estar com a minha orientadora aqui, professora Maria Luísa. O Norton também está aqui, eu vou mostrar um pouquinho mais do que a gente criou no passado. E aqui eu vou abordar sobre as moradias conectadas e a saúde do futuro 2030, né? Tudo isso que o Dr. Shaw veio falando na palestra dele, como que essa integração, né, das residências com a medicina, os hospitais. Então, né, eu venho falando sobre isso desde julho de 2021, quando eu apresentei no Congresso Mundial dos Arquitetos a Residência 5.0 com Saúde Conectada. E virou justamente capa da revista, né, em julho também do mesmo ano, em Home, Moradias Inteligentes Wellness com Saúde Conectada 5.0. Tá, mas o que é isso, não é mesmo? Na Casa Cor Ribeirão Preto, de setembro do ano passado, eu fui uma das autoras, junto com a professora Maria Luísa, Norton, Dr. Paulo, o Aging 2.0, que foi justamente abordando essa conexão, né? Como que as moradias elas poderiam ser vistas, trazendo a saúde para dentro das residências do público sênior. Eu participei também do Congresso Brasileiro de Inovação das Indústrias, que foi onde eles também trouxeram o conceito das cabines de telemedicina, né? E também os robozinhos de telepresença. Publiquei também, foi lançado recentemente, né, em setembro desse ano, no livro do Congresso de Teleoftalmologia, Telemedicina e Inovação, o capítulo de Moradias Inteligentes e Saudáveis, que também, dentro desse livro, tem o capítulo de telemedicina, interações online em tempo real e telepresença por robô. Por que eu estou falando de tudo isso, né? Então, o professor Shaw, ele falou sobre a questão do Alzheimer, né? E aqui veio tendo estudos sobre o hormônio do exercício que pode evitar a perda da memória. Também reportagens sobre a queda aumenta o risco de morte para quem tem mais de 60 anos e para envelhecer bem, aumente o ritmo ou varie as atividades físicas. Então, por que não pensar justamente num ambiente que você consiga ter essa certa flexibilidade para se ter também prática de exercício físico junto com uma telesupervisão, né, de profissionais que consigam orientar nesses exercícios para não ter nenhuma lesão, né? E pensando na parte dos acidentes, né, acidentes dentro das residências, a maioria dos acidentes acontecem dentro do banheiro, no período noturno. Então, imagina uma pessoa idosa levantar e não saber onde que é o banheiro, né? Então, a proposta aqui foi justamente os sinalizadores fosforescentes para conseguir identificar a porta do banheiro, onde que é o banheiro, se a porta está fechada, se ela está aberta, e sem precisar necessariamente ligar uma luz, né, ter aquele ofuscamento. E como o professor Shaw falou, dos levantamentos que teve sobre o home care crescer 22,8% no Brasil, e também empresas de home care criar um holding de plural care. Então, falando da saúde conectada 5.0, uma proposta para levar o conforto, saúde e estilo de vida. Então, aqui tem um tipo, né, de robô de telepresença. Então, imagina esse robô podendo navegar dentro da sua residência ou condomínios, né, e o profissional médico, fisioterapeuta, o profissional da saúde consegue te auxiliar, né, nessa sua jornada de linha de cuidados, prevenção e também atendimentos, né. Pensando nisso também, né, não somente os robôs de telepresença, mas a Amazon também, ela chegou, né, tá para lançar a novidade do Astro, que é
é uma modernização, né? Então, imagina esses robozinhos. Hoje a gente tem os robôs aspiradores, que super popularizou durante a pandemia. Mas imagina ter um robô que você consiga também ter a inteligência artificial e gerar todo um suporte aí para sua rotina, né? Isso junto com os aparelhos que, por exemplo, que mede o eletrocardiograma, espirômetros, glicosímetros, uma balança de bioimpedância, o oxímetro, né, que durante a pandemia a gente ouviu falar tanto, e também a questão do TytoCare, que é um aparelhinho que tem ao escuta pulmonar, tem câmera. Então, tudo isso pensando num contexto, em conjunto, vários equipamentos integrados para levar justamente a saúde conectada. E aí, pensando nisso, né, isso a gente está falando da residência, mas que nem a proposta que foi abordada no HackMed Village 5.0, não é só a residência como uma parte isolada, né, mas sim toda a integração, que é o que o professor Shaw vem falando. Então, a integração tanto da residência quanto da parte hospitalar, com a parte da indústria, com startups. Então, tudo isso junto, né, criando uma grande conexão e criando um ecossistema da saúde conectada. E aí, indo um pouquinho mais além, né? Pensando assim que, tudo bem, esses aparelhos nem sempre a gente vai utilizar dentro de casa com muita frequência. Então, por que não a gente pensar em estações de telesaúde, que são ambientes parametrizados justamente para a pessoa ter um suporte, questão envolvendo, né, telemedicina, telesaúde, um ambiente que seja próprio para isso, que se possa compartilhar esses aparelhos, né, de medição. E também ele conta com o sistema de higienização ambiental, mas principalmente uma estação que conta com maca, então pode-se fazer diversos tipos de exames, até procedimentos, né? Tem um espaço amplo no meio, no centro, né, dessa estação, que é para ter uma amplitude, que o paciente consiga ter uma amplitude de movimentos e o médico consiga auxiliar com uma melhor precisão na parte de... Como é que eu falo? Na parte de supervisão, isso mesmo. Na parte também dos exames, né? Então, essa é uma estação de telesaúde e ela pode ser inserida dentro de grandes condomínios, né? Condomínios residenciais, condomínios comerciais, hotéis. Então, pensando todo nesse contexto... Quando a Mariana apresentou, ela apresentou para mim assim, ocupa 60% de uma vaga de carro. Falei, sensacional. Tem maca. Eu posso fazer procedimento, eu posso supervisionar. Isso quer dizer, os prédios hoje têm salão de festa, tem academia de ginástica. Então, que se construa uma unidade dessa que poderia compartilhar um centro de telesaúde sob uma supervisão hospitalar. Então, nós conseguimos ir para a casa das pessoas. E aí, pensando nisso também, questão de otimização, né? Otimização de tantos processos na parte da consulta e otimização dos espaços residenciais, né, de condomínios que estão sendo subutilizados. Então, pensando nisso, também foi criada a estação de telesaúde. Só mais uma coisa, a Mariana, você vê que ela projetou de tal forma que sai para escritório, não é só para residência. E a outra coisa, eu estava naquele evento na Fiesp nessa terça e eu falei, olha, a aposentadoria aumentou para 65 anos. Então, de 60 a 65 anos, eu tenho um trabalhador idoso. Então, que se trate de colocar, inclusive, como uma estratégia de saúde para o trabalhador idoso, porque a definição de idoso é de 60 para cima. E de 60 a 65 anos. Tá? Então, só para dizer o quão eu fiquei admirado com a ideia da Mariana.
E aqui é justamente o prédio onde foi criado o apartamento conceito, né, que eu criei em Santos. Então, por que foi escolhido Santos? Santos justamente uma cidade que ela é plana, ela é próxima ao mar, então a questão da umidade é bem diferente daqui de São Paulo, né, que no inverno é tudo muito seco e causa várias doenças respiratórias. Então, foi escolhido Santos, e esse prédio em específico, porque embaixo dele tem um pão de açúcar. Então, questão de mercado, facilidade é só descer o elevador, já está já está dentro do mercado praticamente. Na parte de trás tem as tem padarias, tem também farmácias. Então, como na apresentação anterior, né, da Flávia, que ela falou dos 15 minutos, isso aqui está muito menos do que 15 minutos, está muito mais perto. Então, foi escolhido esse edifício. Ele também é um dos marcos referenciais de Santos, né, porque ele fica na orla de Santos. E atravessando a rua, Santos é uma cidade ótima, porque eles incentivam bastante também a prática das atividades físicas, então, seja surf, seja canoagem. Então, como o professor Chau falou também, a questão do slow medicine, né? A gente tem que repensar, a gente não pensar na prevenção, pensar também na prática de esportes, tomar sol, para reduzir também a questão de tomar remédios, ficar doente, né? Então, pensando nisso, foi escolhido esse prédio. E, quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa em uma longevidade com saúde e estilo de vida. Só complementando uma coisa. E eu também gostei muito por causa da academia de ginástica. Academia de ginástica. Por causa das 4 piscinas. 4 piscinas. Hidroginástica, entre outros. Mas outra coisa também, que eu lembrei, além disso, tem o convívio de intergeracionalidade. Então, não é só um prédio, né? A gente está falando de residência voltado para o público sênior, mas não é só isso, ele também conta com playgrounds. Então, assim, questão de intergeracionalidade com netos, filhos, tudo isso a gente consegue ter também nesse edifício, né? Mais alguma coisa aqui? São 400 apartamentos. Então, tem um volume e são 6.000 metros quadrados de uma ponta a outra ponta. Tá? Então, tudo isso a Mariana calculou, porque todo o conceito da proximidade dos principais comércios está dentro desse projeto em Santos. E eu finalizo, né, falando sobre a questão da qualidade de vida. Essa daqui é uma foto da minha mãe. Ela vai ser recentemente... Nesse sábado, se junta a mim. No dia 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso, vai fazer 60 anos, mas, assim, ela ir para Santos também mudou completamente a vida dela, né? Quando que ela ia imaginar que começou com 50 e pouquinhos anos, quando que ela ia imaginar que ela ia sair de São Paulo e ela ia estar em Santos surfando? Começou a surfar com 50 anos, ela não imaginava. E foi fantástico ter essa experiência com ela, conviver tudo isso, porque eu vi como mudou, sabe? Ela mora lá, agora ela tá meio a meio, meio São Paulo, meio Santos, porque é difícil largar de São Paulo. Budista, 50% em Santos, e ela volta na quarta, porque na quinta-feira ela trabalha no Instituto de Ortopedia, porque ela manda ser responsável por acupuntura. Então, você vê que fala sobre acupuntura. Então, eu tenho uma acupunturista em casa, inclusive. Então, ela fica no Instituto de Ortopedia. Então, é isso, né? É estilo de vida. Então, quando você pensa em longevidade, você pensa em estilo de vida, qualidade de vida. E foi incrível ver essa experiência dela indo para Santos, tendo essa oportunidade de aprender alguma coisa nova, que foi surfar, que além de treinar a parte do equilíbrio, né, coordenação motora, ela também aproveita, já toma sol. Então, a questão da vitamina D está super ok, todo mundo em casa fez os exames médicos e ela foi aqui, tirou de letra. E também tem o convívio social. Então, essa parte do surf, ela também fez novas amizades. Então, pensando, né, não só na residência, mas também o seu entorno, onde você vai morar, qual que é essa questão do aging place, né?
ela... Exatamente. Isso. Um novo propósito de vida e mudou. Relação social é fundamental. Então, eu vejo treino de equilíbrio, treino de tonicidade muscular, hidroginástica, sol, vitamina D. Tudo num único processo, mais o relacionamento social. Isso eu acho fantástico. Mas deixa eu falar um testemunho meu, antes que a Mariana fale. E eu uso ela como exemplo. Em outubro do ano passado, eu resolvi pedir alguns exames. Glicemia, colesterol e vitamina D. Vitamina D está mais ou menos normal, glicemia 140, colesterol elevado. Ela olhou para mim e disse, não, estou ficando pré-diabética. Vou ter que tomar hipoglicemiante e insulina, vou ter que tomar contra colesterol. Eu olhei para ela e disse, você sabe aquele mortadela que se adora, que come todos os dias e compra 600 gramas e põe no freezer? Você vai fazer uma coisa para mim. Para de comer. Não, mas isso não tem nada a ver. Para de comer. Eu sou médico, você obedece. Parou. 2 meses depois eu pedi glicemia caindo e triglicéride caindo e colesterol. E ela diz, viu? Caiu, mas ainda continua igual. Para. Pedi de novo em março. Sabe o que veio? Normal. Isso se chama Slow Medicine. Nós fazemos uma medicina intervencionista demais. Qualquer coisa já dá medicação, em vez de ver o estilo de vida. Tá? E eu disse, continue no surf e a abstinência de mortadela. Vida normal, está toda feliz. Tá? Então, isso se chama estilo de vida que nós temos que plantar, o alimentar, esportivo e a convivência. É isso aí. E aí, ela é o meu melhor caso melhor caso e o caso mais próximo, né, que eu tenho, de envelhecimento super positivo, né? Um envelhecimento que, na verdade, ela ficou tão feliz com todo esse contexto que ela está vivendo agora, que ela virou uma super influencer. Então, o assunto preferido dela é falar sobre surf. Então, ela já puxou várias pessoas que ela conversou para vir para o surf. E é isso. Está feliz porque saiu 3 vezes na Globo. É verdade. Saiu na Globo, chamada Convivência Intergeracional. Mãe e filha unidas no surf. Ela Mãe tá e filhas. Ela está no grupo dos 50 mais de surf, tá? Só para ter uma ideia. Pois é. É que junta eu e minha irmã, aí a gente já entra nessa parte dos 50 mais. E aí é super incrível. Então, pensando, né, todo num contexto, estilo de vida, juntando com as residências, juntando com o Slow Medicine, juntando com toda a criação de um ecossistema que a gente consegue justamente ter esse envelhecimento, né, ativo. Então, o que vale não é o quanto se vive, mas sim como se vive. Martin Luther King. Viu? Eu já sou idoso e eu tenho que passar bastão para os jovens que vão transformar o sistema de saúde e qualidade de vida. Eu acho isso fundamental, né? Então, acho isso bonito. É que era... Eu acho interessante essa questão da intergeracionalidade, de ver os jovens se preocupando em fazer as coisas em relação ao idoso, porque a gente não via muito isso, né? Tanto na arquitetura, que é, no meu caso, como foi falado antes pela Flávia, que é uma questão da moradia, mas você vê na medicina, você vê em todas as áreas jovens se preocupando. Como diz o Kalash, né? Começar, quanto mais jovem, melhor. Tarde também nunca é tarde, né? Começar mais tarde. Mas eu acho muito importante. E eu sou fã da Mariana, eu acompanho, fiquei feliz da vida de ver. E esses exemplos é que o Dr. Shaw também, que te acompanha. Mas muito bom ver a juventude, quem está vindo aí, pensar em nós, que somos idosos, e vocês com essa visão mais ampla, né? Ainda mais com tecnologia e tudo isso. Então, só a gente pode dizer assim, muito obrigada, continue. E, aliás, com uma excelente, maravilhosa orientadora, vai ficar melhor ainda, né, Maria Luísa? Isso é importante. A Mariana não pensou no algo
excluindo idoso ou idosa, mas convivendo. E ela está modernizando esse prédio, porque ele foi lançado em 2015. Ela está modernizando para 5.0, fazendo a parte da frente, mas ela está incluindo, inclusive, esse modelo da estação de tele multicuidado, porque assim posso se conectar com a Santa Casa, Ana Costa e outros, se precisar. Mas a ideia é que se faz a gestão da saúde. Quando você fala da não exclusão, esse prédio ele está localizado justamente não no centro, mas na orla. Então, ele está super integrado na cidade, né? Então, ele é uma referência. Pensando nisso, né? Essa questão de integração. Temos ainda 5 minutos para debate. Parabéns, doutor Chau, Mariana. Eu queria fazer uma provocação aqui. Nós estamos falando num negócio que eu enxergo mais para classe média e classe alta. Tá? Eu queria fazer uma provocação que ontem eu ouvi na FEBRABAN. A CUFA e outras organizações de comunidades, de favelas, estão fazendo um programa de educação financeira para 1 milhão de pessoas. Agora. Como é que nós conseguimos pensar numa coisa customizada, com o poder público, com o terceiro setor, com os vários agentes, pensando até que tem uma eleição domingo, que tem aí uma chance de mudança, uma chance de repensar e reconstruir o Brasil? Como é que a gente pode pensar em residências para as comunidades carentes? Como é que faz para juntar os atores? Bom, é que não deu tempo para a Mariana mostrar, mas ela projetou uma estação de telesaúde baseada em trailer. Então, você só precisa de um carro, você move, já tinha pensado na região das parafitas, né? Porque aí já faz uma conectividade. Assim como a ideia de orientar a como reaproveitar materiais existentes. Nós temos um grande projeto social em Santos, é o maior projeto, tem 450 estudantes ao ano, tá? Há 8 anos que o projeto Jovem Doutor em Santos, tem até uma lei própria. Então, nós temos atuação em 2 áreas, o da classe média alta e a classe dos carentes. Então, eu atuo muito nos morros. Então, o que você falou está certo. Aproveita com os materiais que tem e começa a desenvolver alternativas para prover essa telesaúde, que nós vamos ter que conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, a produção de 3 ou 4 trailers que vão ser levados logisticamente via carro. Trailer porque eu não preciso comprar veículo, eu puxo com carro. E a outra coisa que nós estamos tentando trabalhar, assim como tem catavento cultural em São Paulo, que tem a área de projeto educacional em saúde, usando da faculdade, nós queremos criar no Parque Tecnológico em Santos um espaço cultural, para que a população também turista, ou a população mais humilde, consiga ir lá e conhecer o corpo. É a única forma que nós estamos vendo como desenvolver a melhoria via educação. Você falou na questão da moradia, né? Muita gente não sabe, nós temos no país projetos do governo, que são as vilas. Tem Vila Dignidade, que é para pessoas que recebem até 2 salários mínimos, com rompimento familiar, né, ou fragilizado. E no estado de São Paulo, nós temos em mais de 20 cidades. Nós temos na Paraíba, a cidade Madura, e temos agora, começou em 2020, no Paraná. São vilas que têm 20, as de São Paulo têm, em média, 20 casas, e a da Paraíba tem 40 e do Paraná 40. A diferença deles é que do Paraná eles levam até 6 salários mínimos e da Paraíba 5 salários mínimos. Se você considerar a classe média, eu acho que é muita coisa. Mas o estado de São Paulo é para 2 salários mínimos. Assim como São Paulo tem a Vila dos Idosos, no Pari, tem o Palacete dos Artistas, que também é da prefeitura. As Vilas Dignidades é um programa do governo do estado, a prefeitura cede o espaço, o estado constrói e a prefeitura faz a manutenção e a toda a rede social dos idosos. Então, eu acho que a questão muito é que a gente não tem informações, né? Falta informações para brigar por mais, né? As repúblicas, é verdade, o Edgar lembrou, Santos
Tem as repúblicas que nós fomos visitar, né? Eu e Edgar somos organizadores de um livro que chama Morar 60 Mais, que nós fizemos tem alguns exemplos de outros países que podem muito bem, né, ser adaptados para cá, mas as repúblicas também. Que na república entra quase um pouco diferente do que falou a Flávia, porque a Flávia falou é um nível diferente. Eu participei no começo daquele projeto do compartilhamento de moradias. A República ela é do governo, da Prefeitura de Santos, que aproveitou casarões que estavam desativados para pessoas que não tinham onde morar ou moravam em condições extremas de insalubres, enfim, e que foram compartilhar. Então, a gente tem... E, claro, somando a telemedicina, a gente pode chegar em qualquer lugar. Imagina, pegar numa comunidade dessa, você colocar um container que seja, que falou de Santos, e você fazer uma estação dessa. O que a gente precisa é isso. Juntos fazemos mais e melhor. Ok, nós temos tempo de mais uma última pergunta. Alguém tem alguma breve pergunta a fazer antes de encerrarmos? Ninguém? Fomos pontuais, hein? Ok, muito obrigada. Quero agradecer, então, a participação de vocês dois. Muito obrigada.